Bom, nesse bloco eu quero trabalhar com vocês duas jurisprudências do STJ recentíssimas sobre o mesmo caso, ou seja, o golpe do falso gerente, para nós entendermos como é que a jurisprudência está adotando e o que nós, advogados, podemos, a partir então desse curso, a partir então desse novo enfoque sobre análise da falha, né, que é um método falha, como que a gente pode então, a partir disso, se comportar, tá bom? Então vamos lá para a jurisprudência, tá? Essa é uma jurisprudência recente aí do STJ, então essa é a ementa, né? Fraude bancária, golpe da falsa central de atendimento, operações atípicas, então há operações atípicas, contratação de crédito e transferências via Pix de elevado valor, então foge do padrão, olha como é que já, né, acende ali várias questões. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, culpa exclusiva do consumidor afastada, essa vai ser sempre um argumento dos bancos, sempre a questão da exclusividade do consumidor, principalmente quando ele fornece uma senha, quando ele mesmo realiza o Pix. No caso do golpe da falsa central, o consumidor ele fornece os dados bancários sobre o viés da confiabilidade, ele confia que está dizendo que ele está ali sobre o atendente do banco, sobre o atendente do cartão de crédito, e aí ele passa os dados ali de alguma maneira, e aí a partir daqueles dados que são então feitas várias operações, né? Falha na prestação do serviço configurada. O que eu queria chamar a atenção aqui? Então foram feitos ali 270 mil, né, de transferência, e o que eu queria? Veja, o ponto 5 aqui. A validação de operações atípicas, contratação de crédito seguida de transferência via Pix, em valores elevados e concentrados em 2 dias, evidencia deficiência nos mecanismos de segurança da instituição financeira, caracterizando defeito na prestação de serviço. Então, o que foi considerado nesse julgado do STJ foi a regulação do Banco Central, aonde houve ali movimentações atípicas em que o banco do pagador, o banco do cliente, não verificou e não acionou os mecanismos antifraudes, os mecanismos internos, e aqui ele poderia e deveria ter, uma vez diante desses indícios de valores muito fora, atípicas, muito fora do perfil, deveria ter acionado. Então veja, aqui há uma falha regulatória clara, específica nesse caso aqui, tá? Então vai falar que não cabe a excludente, né? E aí o banco então deveria ter efetivamente esse julgado aqui agora de 2026, né, bem recente, esse julgado. A ministra Daniela, né, e aí obviamente dentro da advocacia nós precisamos consultar o nosso juiz, o juiz da causa, consultar quem são os desembargadores, quem são os ministros do STJ, para a gente poder verificar qual linha ele segue e o que ele já conhece. Mais do que uma linha, qual é o entendimento, o que ele entende de operação bancária, né? A ministra Daniela já tem um histórico de aceitar as resoluções como falhas bancárias, muito tranquilamente. Então aqui você vê que ela acionou a responsabilidade do banco pagador pela movimentação atípica. Qual foi? E aí eu pesquisei esse processo desde a sua origem, né? Fui lá, entrei no processo, vi as petições. Qual foi aqui a falha do advogado? Embora ele conseguiu vencer a ação foi procedente, conseguiu o retorno de 270 mil, mais dano moral, salvo engano. O que de fato aqui, qual foi o erro dele? Ele não colocou o banco recebedor. Ele só colocou no polo passivo o banco da vítima, o banco do cliente. Então essa foi uma falha do advogado. Porque nesse caso específico, o banco, na fraude, se há uma conta sendo utilizada para fraude, o banco recebedor ele sempre tem que estar presente no polo passivo. Porque ele vai ter que demonstrar que ele monitorou aquela conta e ele a todo momento não tinha indícios
de que havia fraude. E se havia indício de fraude, por que ele não fez o bloqueio cautelar? Por que ele não acionou o MED? Por que ele não rejeitou a transação? Então aqui, acredito até que o banco recebedor teria até tanta responsabilidade quanto o banco pagador, já que numa movimentação atípica do Pix, porque não foi feito pelo próprio consumidor, o consumidor é que forneceu os dados, e aí o estelionatário fez então. Mas veja nitidamente que você percebe na argumentação do acórdão a questão regulatória, né? Mecanismos de segurança, quer dizer, foram citados terminologias da regulação. Então veja que saber identificar bem a regulação, ela é fundamental para o caso. A petição, ela menciona as resoluções, algumas resoluções, principalmente a resolução do Pix. Na minha visão, o que faltou? Faltou só, a partir destas resoluções, identificar qual foi a falha específica, de acordo com as resoluções. Porque veja, a resolução do Pix, ela fala, tem que ter integridade, segurança do Pix, a imagem do Pix. Beleza. Isso é importante colocar. Mas não coloque só essas questões genéricas. Aponte, relacione a falha com a regulação. Para ser bem específico, sobretudo naqueles casos de juízes, embargadores e ministros que desconhecem essa questão regulatória, desconhecem essa visão, tá bom? Vamos analisar agora outra jurisprudência do STJ, também recente aqui, tá? Essa aqui também pelo golpe da falsa central de atendimento, porém, ao contrário do que da outra jurisprudência, entendeu-se como fortuito externo e culpa exclusiva de terceiro. Então aqui não foi nem culpa exclusiva do consumidor. Como houve um terceiro, é óbvio que há um terceiro. É óbvio que há um estelionatário. E ele é que muitas vezes, né, na golpe da falsa central de atendimento, do falso advogado, enfim, sempre vai ter um terceiro, normalmente, que é o estelionatário, que vai induzir o consumidor a passar dados ou induzir o consumidor a fazer transferências, cometendo a fraude. Então, aqui houve uma tese, né? Deixa eu chegar na tese. Olha a tese de julgamento aqui. Aplica-se o artigo 14, parágrafo 3º, 2º, que é a culpa exclusiva de terceiro, para reconhecer o fortuito externo e a culpa exclusiva de terceiro no golpe da falsa central de atendimento, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Então, julgado aqui também de junho de 2026, porém, relator ministro João Otávio de Noronha, que foi diretor do Banco do Brasil. E aqui cai o relator ministro João Otávio, nós precisamos fazer um trabalho específico. Por quê? Porque ele tem uma visão pró-banco. A gente já sabe disso. Quem é advogado bancário tem que saber disso. Então vamos trabalhar, vamos deixar ele numa sinuca de bico. Vamos apontar aqui situações para ele poder, se subir o recurso especial. E aí também é uma outra questão, né, que a gente pode abordar em outro momento, a questão do recurso especial. Porque, detalhe aqui, só fazendo um parênteses, não cabe recurso especial de resolução do Banco Central. O que você vai ter que apontar? Você vai ter que apontar uma lei federal, um artigo de lei federal, que para interpretar esse artigo da lei federal, você precisa analisar as resoluções. Maravilha. Então, o que eu vou apontar? Eu vou apontar a violação do artigo 14, parágrafo 3º. Eu vou apontar a violação do artigo 14 caput, quando sobre a questão do defeito do serviço. E para fundamentar a violação ao artigo do Código de Defesa do Consumidor, aí sim eu entro em todo o arcabouço regulatório do Banco Central. Mas jamais aponte a violação da resolução para interpor o recurso especial. Só cabe recurso especial de violação de lei federal, tá? E nem súmula do STJ, tá bom? Então isso é importante. Mas o que eu queria trazer para vocês é que o mesmo golpe
julgados no mesmo mês do STJ. Esse foi pela quarta turma, né? O outro foi pela terceira turma, né? Deixa eu voltar aqui. Terceira turma, exato. Ou seja, houve, primeiro, embora tecnicamente houve alguns equívocos, na minha opinião, do advogado na petição, poderia ter sido muito melhor estabelecido, mas houve citação de resolução, houve indicação minimamente de algumas falhas e, obviamente, uma ministra que já tem um olhar mais apurado para isso e que cita minimamente termos da regulação. Já esse outro processo, que é esse que está na tela, também entrei nesse processo, a petição sequer cita nenhuma dever regulatório. Cita artigo do Código de Defesa do Consumidor, cita súmula 479. Não é discutido no processo resoluções, dever regulatório. E aí, a gente entra naquela segunda fase que eu mencionei lá, quando eu trabalho as 3 fases. Se trabalhar só CDC e só súmula 479, vai cair ali na argumentação da excludente. E pouco importa se é terceiro que foi feito. Pouco importa se é o próprio consumidor que fez a transferência. A argumentação aqui, né, na verdade pouco importa, entre aspas. É óbvio que importa, mas eu falo assim, o argumento não é só esse, ele não é o central. A central é a falha. Mesmo o consumidor fazendo a transferência, mesmo um terceiro sendo o responsável por fazer a fraude, ludibriar o consumidor, conseguir dados do consumidor, como é no golpe da falsa central, a questão é, houve alguma violação de algum dever regulatório? Como é que esse falso atendente, falso gerente, falso atendente, enfim, tinha dados, muitas vezes, específicos daquele consumidor, dados cadastrais do banco. Opa, será que não houve suposto vazamento de dados? Os valores que foram feitos não fugiam do perfil. Mais uma vez, nessa ação também, não foi colocada o banco destinatário. Ora, se essa conta estava sendo utilizada para fraude, por que a conta destinatária não, em nenhum momento, bloqueou aquele valor? Não instituiu o MED, não rejeitou a transação, não informou o DICT, ou pode ter até informado. Sequer foi discutido isso no processo. Então veja que um advogado especializado pode fazer toda a diferença. Nós estamos falando do julgado que é o mesmo golpe, com turmas diferentes, aonde houve olhares diferentes. O que fez a diferença de uma procedência foi um trabalho melhor e uma especificação melhor, em detrimento de uma citação genérica de um Código de Defesa do Consumidor somente e de uma súmula 479. Então, esses 2 julgados, para mim, são emblemáticos e só reforça o que nós falamos o tempo todo aqui no curso. Saber apontar a falha de acordo com a regulação é fundamental e vai ser a diferença entre a procedência e a improcedência da ação. Tá legal? Vamos em frente. Grande abraço. Espero que tenha ajudado você a compreender melhor a questão dos deveres e da falha regulatória. Grande abraço. Fiquem com Deus.